Queridos irmãos, mais um momento de reflexão e prece do nosso lar de Fabiano de Cristo, tentando elevar nosso pensamento, nossa condição vibratória, pedindo a ajuda dessa espiritualidade que nos coloque a mansuetude, a brandura, e que possamos ser um instrumento útil, que tenhamos a condição de passar nesse momento aquilo que a espiritualidade amiga, fraterna, sabe que, de acordo com o tema proposto, nossos irmãos que buscam o consolo, que buscam a tranquilidade, que esperam o amparo e o cuidado desses amigos espirituais, se acheguem ao lar de cada um de nós e nos traga essa condição de mergulharmos para o nosso interior, de trazermos à tona o que de melhor nós temos no nosso espírito, para termos o merecimento, além da misericórdia divina, para receber nesse momento aquilo que a espiritualidade sabe de que nós estamos necessitados. O equilíbrio, a boa palavra, o bom pensamento, que nos revigore e possamos continuar nossas atividades, nossas relações, nossos compromissos, sempre tentando fazer o melhor, aquilo que a espiritualidade sabe e nos ajuda a realizar. Hoje, então, nós temos do livro da Esperança a mensagem de Emmanuel, cujo título é Verbo Nosso, e se refere à palavra. Ele começa o texto com duas passagens, uma, Mateus capítulo 5, versículo 22, em que diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu juízo. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. E depois do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 10, ele diz: o corpo não dá cólera àquele que não na tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. E ele começa dizendo, ainda as palavras, porque em textos anteriores já havia comentários sobre a palavra. Velho tema, dirás, e sempre novo, repetiremos. É que existem palavras e palavras. Então Emmanuel vai falando que as palavras têm ingredientes de emoção e que essas emoções, esse nosso verbo, transmite às pessoas que nos cercam, à nossa volta, a carga emotiva que elas possuem no trabalho, na escola, nos instantes graves, em todos os momentos, as palavras devem ser faladas
expressas com muito cuidado, porque elas são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Se nós lançarmos na direção do outro com equilíbrio, com tolerância, é porque nós desejamos que elas voltem para nós dessa mesma forma. É preciso evitar a agressão, a desconsideração, a ironia, o sarcasmo. São todas coisas muito negativas. E sempre que nós ficarmos irritados, tudo isso Emmanuel vai nos falando, que é melhor ficar em silêncio. Isso nos faz lembrar aquele velho ditado: o falar é ouro. Antes dizemos, o falar é prata, o silêncio é ouro. Mas nesse momento, quando falarmos, o nosso falar deverá ser ouro. Esse ditado nos faz lembrar que é preciso ter muito cuidado com o que nós dizemos. Podemos fulminar alguém com uma simples palavra. Podemos plantar, semear algo positivo, um consolo, um alívio com uma palavra. E Joana de Ângeles nos passa uma mensagem muito bonita falando sobre a palavra. Poderoso veículo de comunicação, a palavra é instrumento que poucos utilizam como deveriam. A boa palavra ergue e consola, ensina e corrige, ampara e salva. A má palavra envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma de ódio. Muitos falam sem pensar, gerando antipatias e fomentando crimes. Outros pensam sem falar e perdem as oportunidades edificantes de sustentar o ideal do bem e da vida. Falar por falar expressa desequilíbrio, tanto quanto calar sempre, que denota doentia introspecção. Então, em tudo, sempre o equilíbrio. E ela continua dizendo, usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando e impulsionando as pessoas ao avanço, ao progresso. Articula a palavra sem gritaria, nem desconcerto emocional, de modo que se te faça agradável, inspirando os que te ouvem e gerando simpatia em teu favor. A arte de falar é conquista que todos devem lograr. Não a esgrimas com teu verbo, nem a sepultes no mutismo da alienação. Fala sobre o bem, o amor e a esperança, propondo a alegria entre as criaturas e ensinando-as a adquirir segurança pessoal no processo da evolução. Então, queridos amigos, tenhamos muita sabedoria ao usar essa ferramenta que Deus nos proporcionou. Muitos falam que temos 2 ouvidos e apenas uma boca, e que o ideal é ouvir mais e falar menos. Estão certos de certa maneira. Quando falamos, desperdiçando tempo e palavras que não criam. Quando falamos fora do bem. Mas que nosso querido Mestre, que tão bem falou, explicou, mas acima de tudo exemplificou, nos inspire sempre boas palavras, palavras que levem alegria e esperança. Que o amor prevaleça sempre em nossas palavras. Que assim possa ser.